Muito bom. Vamos começar estes três encontros para meditar sobre as parábolas de Jesus. Então, vou colocar aqui em seguida o objetivo de estes três encontros. Então, vamos a nos servir de alguns elementos exegéticos agora. Pergunta, faço um parênteses, quando te utilize palavras assim que não são muito conhecidas, então você me pergunta, né? É melhor ir devagar e compreender, né? Então, vamos a estudar alguns elementos que são muito simples, né? Utilizados no estudo da palavra de Deus. Então, tem aí uma parte que se chama exegesis, que é assim, um movimento, um estudo mais, vamos a falar assim, mais sério, né? Mas você vai ver que não tem nada de seriedade, porque é muito simples, somente um pouco mais de atenção. E então vamos a servir de alguns elementos de estudo, de exegesis, para entrar nesta forma particular do ensinamento de Cristo, né? Então você vai ver que, e espero, esse é um dos objetivos destes encontros, que depois destes encontros você tenha elementos que ajudem você a ler a palavra de Deus, que ajudem você a se alimentar da palavra de Deus. E aqui vamos a tomar as parábolas de Jesus, né? Então, o objetivo é servir desses elementos para aprender a ler as parábolas, né? Quer dizer, uma leitura atenta da Escritura. Então, o objetivo destes três encontros é conhecer Jesus através das parábolas, para que nosso conhecimento de Cristo crescer e, ao mesmo tempo, nossa vida espiritual também. Entendeu? Então, tem esse objetivo. O objetivo é, assim, muito prático, que seu conhecimento de Jesus cresça e seu amor por Cristo também, e que isto seja refletido na sua vida interior, na sua vida de oração, entendeu? Então, vai ter, assim, uma coisa muito prática, e é algo muito bonito, que vamos ver como, a partir da palavra de Deus, vamos estabelecer uma relação bem real e concreta com nosso Senhor. Então, nos alimentar da Escritura, entrar com estes elementos exegéticos de uma leitura atenta da palavra de Deus, para conhecer Cristo e para o amar. Agora, esta aula, como nasceu esta aula das parábolas? Eu, agora bem, com todo isso de internet e tudo isso, né? Então, eu tive essa oportunidade de encontrar um site na França, de uma faculdade importante, né? Aí na França, que é conhecida como a Faculdade de Bernardin. Acho que a tradução seria Bernardino. Então, uma faculdade importante, aí, só para que você tenha uma noção, foi aquele colégio, porque foi um colégio importante, uma faculdade, na qual o Papa Bento XVI, quando visitou França, essa visita, fez um discurso para todos aqueles intelectuais da França, e foi realizado nesse colégio. Então, que representa assim muito, né, como essa parte cultural da França e a parte intelectual. Então, aí, conselho, faço esse parênteses, de você visitar, se você tem a ocasião, somente marque Bento XVI, discurso, Colégio Bernardinos ou Bernardins, e você vai encontrar um discurso magnífico de como a vida religiosa, neste caso São Bento, modificou toda a cultura. Então, está muito, muito interessante esse discurso. Então, eu estava navegando na internet, encontrei este site, áudios, e comecei a acompanhar um professor de nome Fabre, que deu umas aulas 2015, 2016 sobre as parábolas. Então, eu vou me apoiar nessas aulas que eu acompanhei online, né, para comunicar um pouco deste pensamento deste padre exegético, né, que ele também se apoia em outros professores, né? Então, vou me apoiar nele para aqui comunicar algumas dessas coisas, né? Não vai ser um semestre, apenas 3 encontros, mas também encontrei aqui um pouco de Bento XVI,
né, neste livro de Jesus de Nazaré, que aconselho vocês, se não tem, comprar, porque é um livro interessante, este, Bento XVI, Jesus de Nazaré, e aqui o Papa Bento XVI, José Ratzinger, faz uma meditação sobre Jesus, e aí tem uma parte que fala também das parábolas, né? E também recebi há poucos dias este livrinho de aqui um teólogo, Manuel Augusto Santos, né, doutor em teologia, e este é mais fácil a ler, né, porque vejam, e também ele mesmo se apoia aqui em Joseph Ratzinger, Jesus de Nazaré, e este até aconselho também porque dá meditar, não vai entrar em muitos elementos exegéticos, mas vai dar-nos assim, dar uma leitura mais saborosa, que é o que estamos, a intenção destas aulas, destes encontros, é encontrar assim uma leitura que nos dê gosto, que nos dê sabor da palavra de Deus. Então, eu vou me apoiar em esses autores, sobretudo naquele professor que me marcou. Agora, a introdução, vamos entrar assim rápido, eu não vou dar assim algo assim muito acadêmico, assim, elementos, né? Não, que seja realmente prático e o que nos ajude a todos para entrar nessa leitura da palavra de Deus. Então, espero que você tenha sua Bíblia. Vamos a Marcos capítulo 4, né? Vou tomar apenas alguns elementos e a partir de aí depois vou dar elementos que nos vão ajudar a ler as parábolas. Então você vai a Marcos, está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então você vai a Marcos 4 e você vai encontrar que a primeira parábola de Jesus, né? Aí você vai encontrar a primeira parábola de Jesus. Mas antes, e já aqui eu posso dar uma regra que vai nos ajudar na leitura da palavra, é o contexto, as circunstâncias. Então, se você pode notar isso está muito bom. Até eu gostaria aqui anotar isso, notar aí uma... não, mas aqui não tenho, não importa. Eu queria começar a notar isso, então, note aí circunstâncias, né? Então, o contexto é muito importante, porque nos vai ajudar a ler a palavra de Deus. E vejam só, como Marcos, os evangelistas, cada dos 4 evangelistas tem um objetivo bem específico, de nos dar um rosto de Jesus, né? Um rosto de Cristo. E Marcos tem sua particularidade. Então, Marcos está, quando começamos a ler o Evangelho de Marcos, vemos que quer guardar um segredo. Então, não vai manifestar Cristo, sino como que nos leva da mão para descobrir quem é esse homem, né? Jesus. E no início do Evangelho de Marcos, nos coloca diante de milagres de Cristo, mas também começa a destacar o ensinamento de Jesus. E vejam, aí marca nos primeiros capítulos. Capítulo 1, versículo 21, dice que estava na Cafarnaum, na sinagoga, e ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento. Depois realiza um exorcismo e depois a gente se pergunta: o que é isto? Um novo ensinamento com autoridade. Mas vejam que Marcos não manifesta o ensinamento de Cristo, sino dá o milagre ou a libertação de uma pessoa infestada pelo demônio. E a gente já está identificando um ensinamento. Diz, o que é isto? Que tipo de ensinamento é este? Um novo ensinamento. Né? Então, veja que essa parte, esse, entre versículo 21 e versículo 28, está como envolto en este ensinamento de Cristo. Esse exorcismo está envolto no ensinamento. O que é este ensinamento dado com autoridade? Depois Jesus vai ser procurado, e Jesus mesmo que disse, eu vamos seguir proclamando, né, a palavra e pregando em outros lugares. Veja, no capítulo 2, aí também diz que anunciava a palavra. Jesus anunciava a palavra.
Então, aos poucos, aí somente coloco isso, aos poucos, aí o evangelista Marcos nos quer colocar em um desejo sobre esse ensinamento de Jesus, né? Jesus faz milagres, Jesus realiza curas, Jesus realiza exorcismos, e a gente se pergunta que tipo de ensinamento é esse? Este homem não fala como os escribas e os fariseus, o seu ensinamento tem autoridade. Fala como alguém que tem autoridade. E aqui, até espantados do ensinamento de Jesus. Então, aí quando lemos Marcos de início, surge em nós esse desejo de que tipo de ensinamento, não? Às vezes eu gostaria de estar aí e escutar Jesus, que vai falar? De que está falando? De onde vêm essas palavras de Jesus que manifestam esse poder de cura, esse poder para libertar os homens oprimidos pelo diabo, e de que fala Jesus? Entendeu? Então veja como Marcos, aí nos primeiros capítulos, nos leva já e coloca essa interrogação sobre Jesus. De onde vem esse ensinamento, que é dado com autoridade e um ensinamento distinto. E aí depois, no capítulo 4, dá a primeira parábola. Vamos dizer assim que é o primeiro ensinamento de Jesus, assim um conteúdo, mas não é um conteúdo teórico, sino um conteúdo em imagens. Vai dar uma parábola, né? E diz aí, capítulo 4, versículo 1, e começou de novo a ensinar. E ensinava-lhes, versículo 2, muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensinamento. Escuta, ele vai começar a dar ensinamento de parábolas, né? Então nos podemos perguntar, o que é uma parábola? Que tipo de ensinamento é isso? O que é uma parábola? Então, a parábola, aí tem duas palavras, uma em grego e outra em hebreu. En grego é parabolé e em hebreu é mashal, é a palavra hebreia. Agora, vejam, essas traduções que são, assim, o que está detrás da palavra parábola, o mashal hebreu, essa palavra nos está dando a entender assim como um tipo provérbio, né? Não vou entrar assim em na grande definição, mas pensemos em um provérbio, né? Provérbios, então, assim, só para ilustrar, podemos ir, você tem aí em sua Bíblia, o livro dos Provérbios, que está depois dos Salmos, e vamos a tomar qualquer. Então, vejam eh, eh, como através de um provérbio, compreendemos o conteúdo do pensamento, né? Vejam como fala. Dice, un olhar, aquí estoy no capítulo 5, 15, versículo 30. Capítulo 15, versículo 30. Dice, un olhar sereno alegra o coração. Uma boa notícia reanima as forças. Então, veja, um provérbio, uma sentença popular, uma sentença de sabedoria, né? 32, desse mesmo capítulo 15. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. Quem escuta a repreensão adquire juízo. Então, veja, né? Como fazem isso aí? Disciplina e aí em contradição, aí em contraste com isso do desprezo, né? Então, vejam que é fácil de entender. Vejam aqui no versículo, capítulo 16, versículo 15. Na luz da face do rei está a vida. Seu favor é nuvem que traz chuva. Esse está muito bom, né? Vejam quanta imagem para falar deste rei e dos presentes, dos favores que o rei acorda. Na luz da face do rei está a vida. Seu favor é nuvem que traz chuva. Então, vejam, aqui está bem ilustrado essa palavra hebreu, mashal, que nós colocamos parábola. Então, aqui podemos falar, em um sentido assim amplo, sem entrar em muita distinção, de uma parábola. Então, está dando uma imagem, um conteúdo que passa através de uma imagem, né? Nós até poderíamos dizer exemplo, símbolo, né? Ou até uma fábula, né? No qual a fábula, as plantas e os animais são representados por formas e características humanas, né? Uma fábula. Nós conhecemos as fábulas de La Fontaine, né?
aquele, como se llama, a raposa e o corvo, ¿no? Aí, a raposa e o corvo, conhecemos algumas dessas fábulas de La Fontaine. Então, vejam, Machado expressa isso. Agora, a parábola, que é o que nos manifesta, como poderíamos tratar de definir a parábola. Então, digamos que é um escrito que implica uma comparação, uma imagem. Então, um gênero literário que vai apresentar as ideias, o pensamento, através de imagens. Né? E vemos que para nós isso é mais simples de compreender. Quando nos dão exemplos, quando dão uma imagem, quando nos contam uma história, compreendemos mais facilmente. A imagem fica em nossa memória. Então, uma linguagem, vamos falar assim, figurada. A parábola, uma imagem figurada. Através exemplos. Uma imagem, e claro, que implica essa noção de muito concreto. Né? Então, compreendemos. Então, aí já vemos uma das características da parábola é que deve de ser clara, deve de ficar clara, né? Não existe confusão. Assim, compreendemos facilmente. Cristo, então, vai utilizar essa forma de comunicação, essa forma para transmitir seu ensinamento, uma clareza, parábola. Agora, somente por aí estadística, a palavra parabolé em grego, parábola, no Novo Testamento está, aparece 48 vezes, né? Então, aparece isso no Novo Testamento. Então, podemos dizer que uma parábola vai colocar em paralelo, né, duas realidades para esclarecer uma com a outra. Né? Então, vamos assim, pouco a pouco. Agora, vejam que voltemos a Marcos, capítulo 4. Mateo, Marcos, capítulo 4. E aí, quando vai dar a primeira parábola, que é a parábola do semeador, e vejam que todos aí Jesus termina suas parábolas dizendo que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? É decir, que não todos compreendem essas parábolas, né? Quando ficam sozinhos, os discípulos interrogaram sobre as parábolas. E Jesus fala assim: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então, vejam, aqui já estamos diante de algo assim que nos suscita uma interrogação, que mais adiante vamos voltar para responder, né? Jesus está utilizando uma linguagem criptada. Isso é muito importante para nós. Uma linguagem criptada. Quer dizer que está revelando e, ao mesmo tempo, está escondendo. As parábolas tão simples, neste caso, como esta parábola do semeador, está mostrando, está revelando o mistério do reino, mas não fica claro, né? Os discípulos nos explica porque não estamos entendendo. E vejam o que fala Jesus aqui. Se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? Se não compreendeis a primeira de todas, então vocês não vão conseguir, né? Não vão compreender as outras. E mais adiante, vamos ver que Jesus, aí no versículo 33, depois de ter explicado essa parábola, fala assim: anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como estas, conforme podiam entender, e nada les falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Então, vejam, Marcos nos está mostrando que uma forma particular do ensinamento de Cristo é as parábolas.
E até quase poderíamos dizer que o ensinamento. Cristo ensina através das parábolas, né? É que a forma de seu ensinamento. Ia dizer único, né? Então, podemos não parar único, mas de privilegiado. Então, Cristo vai privilegiar essa forma de ensinamento. E compreendemos, né, quando muita gente de todo tipo acompanhava Cristo, não era difícil de entender. Entendiam todos, essas imagens eram compreendidas, mas ao mesmo tempo vemos aqui como Marcos já mostra que tem algo de criptado. Então, eu gostaria de notar também isso em nossa leitura das parábolas e da Bíblia, né? Quando vamos ler uma parábola, tem um linguagem criptado. Temos enigmas a resolver. Então, não vai ser, não reduzir, cuidado de reduzir as parábolas a um elemento somente moral. Todos conhecemos a parábola dos talentos. Aquele homem deu a um, foi de viagem, um homem muito importante, a um dá 5 moedas, a outro dá 3, a outro dá uma moeda. Cada um produziu, voltou este patrão e pediu contas. Aquele que tinha 5 deu 5 mais, aquele que tinha 3 deu 3 mais, aquele que tinha uma tive medo e escondeu. Então dice, moral da parábola, faz produzir teus talentos. Se você é bonzinha, você dá serviço, siga dando serviço para dar fruto. Se você é muito inteligente e você é chamado a dar aulas, siga dando aulas. Toma paciência e dá fruto. Então, vejam que, às vezes, ou muitas vezes, só reduzimos as parábolas a essa interpretação moral. E vamos a compreender que essa é uma interpretação, mas aqui já adianto, é a última das interpretações. Vamos entrar a outros sentidos das parábolas, né? Então, uma parábola tem vários sentidos, não tem um só sentido. Então, quando estamos lendo algum tipo de parábola, eu penso aquela de o domingo passado, né? Em Mateus, vejam que algo assim muito simples, Mateus, me parece que 5, estamos no discurso da montanha, então, não é na semana, então tem que ser Mateus 13, por aí, né? Que tem todas as parábolas. Vejam, o domingo passado escutamos esta parábola. Outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja menor que todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Terminou. Qual é a moral da parábola? A moral da parábola, todo mundo diz, se todos nós temos algo pequeno que precisa crescer e dar fruto, e você vai se convertir em um grande árvore. Então, tenha paciência, ânimo, siga adiante. Acabou a interpretação. Não, calma, entendeu? Não vai ser assim tão simples. Então, poderia ser, e claro, não podemos descartar essa interpretação, uma interpretação moral, né? Então, que nos está marcando uma forma de agir, de atuar. Mas vamos a ver que não é a única interpretação. E de acordo com este professor que acompanhava, ele falava dizendo que é a última das interpretações. Tem outras interpretações. Então, eu gostaria que entremos nisso, né? Nessas outras interpretações. Mas, agora, comecemos a notar, né? Aí estamos dando alguns elementos e, infelizmente, aqui eu não preparei, não preparei. Aqui tenho, encontrei. Olha, porque me parece importante. Aí vocês estão vendo minha tela, né? Então, vou colocar aqui alguns elementos que estamos notando. Então, vejam, primeira, sobre as parábolas, né? Que temos? Vamos a começar a anotar alguns elementos que vou colocar aqui. Então, que temos as parábolas, só para que você tenha uma guia, não? Porque me parece importante. Falamos do contexto.
Eso é muito importante. E guarde isso. Para ler as parábolas, tudo aqui parábolas, para ler as parábolas, faça muita atenção ao contexto. Muita questão. Outra coisa que estamos vendo, as parábolas também têm este elemento de tem vários sentidos. Então, isso é muito importante. Não somente tem um sentido moral. Cuidado a de reduzir, aqui vou colocar. Cuidado reduzir ao sentido moral. Entendeu? Sim, tem um sentido moral, mas não reduzamos isso. As parábolas não somente sentido moral. Vamos a ver quais outros sentidos, né? Vemos também aí sobre as parábolas que é uma forma privilegiada do ensinamento de Cristo. Cristo utiliza bastante essa forma de ensinamento, né? Que é através das imagens. Então, vamos a dizer, e parábola, o que é parábola? Estamos vendo que a parábola é uma forma, é uma linguagem figurada, em imagens, né? Concreto, é fácil. E já também vimos uma característica das parábolas, tem que ser clara. Não deve ficar dúvida, né? Clara. Agora, também podemos falar assim outra coisa, para ver, essas parábolas que Cristo, essas histórias, esos relatos que Cristo está colocando, é um relato ao interior de outro relato, porque estamos no relato evangélico. Então ya alguien nos está contando una historia. Marcos nos está contando historia de Jesús. Y dentro de esa historia existen otras historias. Y esas historias son las parábolas. Entonces, un relato, una parábola, un relato, tiene un relato en movimiento, ¿no? Entonces la parábola tiene algo así de una acción, está en movimiento. Está em movimento, né? Então, isso é muito importante. Então, é uma ação que está em movimento. Então, não é algo... vemos aqui, vejam, nesta parábola de Marcos 4. Então, aqui também vou colocar isso para que depois você tenha referências. Estamos nesta parábola de Marcos, capítulo 4. Nesta parábola de Marcos, capítulo 4, vemos que temos uma situação inicial e uma situação final, né? Então, isso é importante. Depois vamos a colocar em ordem todos estes elementos, mas isto é importante que você comece a aplicar imediatamente, né? Na sua leitura da Bíblia, na sua leitura das parábolas, né? Que tome isto em conta. E que vamos a depois a colocar mais ordem para ter algo mais estruturado. Em Marcos 4, temos, então, uma situação inicial. Vean cómo comienza. Dice, comenzó y decía-le su ensinamento, escutai, es que o semeador saiu a semear. Situação inicial. E situação final, então vai semear, umas cayeron no caminho, outras cayeron en espinhos, outras cayeron entre pedras, e depois umas deram fruto, né? Outras não. Situação final, só uma terra, a boa terra deu fruto, as outras terras não deu. Então, isso é importante na parábola. Vejam, na parábola de Lucas 15, não? Que é conhecida como filho pródigo, temos uma situação inicial, né? Aquele filho, já temos até um drama, uma intriga. O filho está pedindo sua herança. E depois, situação final, aquele filho, e temos até várias histórias, né? Porque temos a história do filho pródigo, mas temos também a história do filho que fica com o pai. Então, vejam que existe um movimento, não? No relato é algo dinâmico. Então, uma situação inicial, uma situação inicial, uma situação final. Então, aí temos. Agora, vamos começar com a prática e vamos a tomar uma parábola e a partir dessa parábola vamos a começar a aplicar estes elementos que estamos vendo e já a começar a saborear essas parábolas, né? E vamos a encontrar
tesoros, espero, magníficos. Entonces vamos en esta parábola que vamos a trabajar, acá tengo, aquí tengo que pasar de notas. Entonces vamos a ver a parábola do samaritano, que está en Lucas capítulo 11. Entonces vamos a colocar aquí, conocida como o bom samaritano, Lucas capítulo 11. Entonces la parábola que vamos a... Espera ahí, solamente voy a mudar ese color porque se no ve muy bien. Ahí está. Entonces vamos a ver esa, a buen samaritano en Lucas 11. Entonces vamos a Lucas 11. Entonces vean, a parábola, y como nos he dado una liturgia, entonces Lucas 11, versículo, aquí nos he dado 29. A parábola, aquí, según aquí a parábola, comienza en el versículo 30. Y dice, Jesús, versículo 30, Jesús retomó, un hombre decía de Jerusalén a Jericó, y cayó en medio de asaltantes. Ahora vean, a parábola no comienza en el versículo 30, no comienza en el versículo 30. ¿Dónde comienza a parábola? A parábola comienza antes. Entonces vean, ahí estamos en esa parte del contexto. Y ese contexto, aquí voy a dar otra, así voy a colocar ante regra de oro, como fala aquele profesor Fabre, dice, aquí voy a colocar en vermelho, regra de oro en las parábolas, ¿no? Regra de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es que a parábola, voy a colocar por aquí, así para que fique claro, ¿no? La regla de oro, 2 puntos, consiste en que a parábola es dada a alguien, ¿no?, en un contexto particular. A parábola es dirigida para alguien. Entonces, no es una parábola que es dada así y ya acabó. No. Esa parábola está dirigida a alguien. Y eso es muy importante leer en nuestras parábolas, en los escritos. Esta parábola, ¿para quién está dirigida? ¿Y cuál es el contexto particular? Entonces, lo que nos va a ayudar en la lectura de las parábolas es ver o contexto grande, así más geral, y un contexto particular. Vean, todos esos detalles en la lectura de la palabra son muy importantes porque nos van a dejar saborear a palabra de Dios. Espero que sintamos y pedimos aquí Espíritu Santo que nos leve la mano y que nos haga saborear esta parábola, porque está muy así, usted va a ver, espero que muden nuestra vida hoy, a sua y a mía. Entonces, ¿cuál es el contexto geral de esta parábola? Vean, el contexto geral de esta parábola es que aquí yo tengo mis notas, espero que note los versículos. Mas esta parábola es dada, así aquí, es dada en un contexto no cual Jesús está subiendo a Jerusalén. Son una de esas visitas que realiza Jerusalén. Y sabemos que en la última subida a Jerusalén es el momento de su paixão. Entonces, ese es un contexto geral. Lo vamos a colocar aquí. Contexto geral. Es subida a Jerusalén. Jerusalén. Y eso va, subida a Jerusalén. Aquí voy a dar los versículos, porque es subida a Jerusalén. Entonces, Lucas 9, que ahí es toda esa subida, 51 hasta 18, capítulo 18, versículo 14. Ahí tenemos. Ese es el contexto acá. Voy a ficar un poco así.
mas espero que dá para ler. Lucas 9, 51, 18 até 18. Então, Jesus, contexto geral, Jesus está aí subindo a Jerusalém. Isso é importante. Por quê? Porque vamos a ver na parábola um detalhe interessante, que ir a Jerusalém é ir em peregrinação. E sabemos que a lei de Moisés demandava de visitar Jerusalém, ir em peregrinação a Jerusalém. Então, você não podia ser judeu sem fazer essa peregrinação. Então, Jesus está subindo a Jerusalém. E podemos dizer que está indo ao lugar, está cumprindo a lei. E, nesse contexto geral de subida, vamos a encontrar un contexto particular. ¿Y cuál es el contexto particular? Versículo, aquí coloco, entonces Lucas 9, perdón, Lucas 11, dejamos una parábola, Lucas 11, y versículo, a parábola comienza en el versículo 25, Lucas 11, ahí comienza a parábola, inicio da parábola. Aí me falta um acento, me desculpe, em parábola, né? Início da parábola, aí começa. E como começa a parábola? Olhem, dice, e eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí começou a parábola conhecida como o bom samaritano, no versículo 25 e não no versículo 30, onde está a imagem. Não, começou antes. E vejam, aí já temos um detalhe interessante. Porque para entrar nas parábolas, e aí já podemos até pedir uma graça ao Espírito Santo, nós devemos ter uma interrogação. Se não temos uma pergunta, não vamos entrar nas parábolas. E agora, o que é magnífico é que a própria pergunta aqui nos é dada. E vamos a ver como essa pergunta é muito atual para nós. Vejam, este legista, então um conhecedor da lei, pergunta a Jesus. Eis que um legista se levantou e disse, para experimentá-lo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Vejam, aí está a pergunta. O que fazer para ir ao céu? Como devo me comportar para obter a vida eterna? Né? Sentimos que a minha vida aqui na Terra tem relação com a vida eterna. Então, este legista nos está fazendo compreender que existe um vínculo entre fazer e a eternidade. Né? E ele nos pergunta, vejam como é uma pergunta ética, moral. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? O que devo fazer para ir ao céu? O que devo fazer para lucrar no céu? Né? Então, se nós devemos fazer essa nossa interrogação para entrar nessa parábola, né? E ver a resposta de Jesus. Mas é a mesma pergunta que nós fazemos hoje. Veja, cada um na sua vida particular, como mãe de família, em suas dificuldades, em suas alegrias, em suas doenças, no seu trabalho, no seu contexto bem particular, nós sentimos nos fazer essa pergunta. A qualquer idade que tenhamos, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como devo me comportar? Né? Vejam, é uma questão moral, questão ética. Então, assim, da finalidade, o que devo fazer? Então, uma relação entre eternidade, vamos a colocar isso, aqui vou colocar em outro, vou colocar assim, já, sobre outro cor. Então, temos aqui uma relação entre eternidade, vida eterna, e fazer. Sentimos bem que precisamos fazer algo, que precisamos nos comportar de alguma maneira para alcançar a vida eterna, né? E quando não estamos conforme aquilo que nos é pedido, então deixamos porque a vida eterna está em jogo, né? Então, o que temos? Relação eternidade e fazer.
Sigue Jesús, versículo 26, Jesús responde, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondiste corretamente, faze isso e viverás. Aí está fazendo o grande mandamento do Antigo Testamento, que é Deuteronômio 6. Aqui vou colocar, depois você pode ir a olhar. Deuteronômio 6, o versículo, não tenho aqui na memória, é fácil de encontrar, Deuteronômio 6, que é conhecido como Shema Israel, ouve Israel, escuta Israel, amarás o Senhor teu Deus. Então é o grande mandamento, né? É o grande mandamento que Deus dá a seu povo. E este legista conhece a lei e coloca esse mandamento. Jesus envia as escrituras e aí responde simplesmente correto. Tá bom, faz isso e viverás. Amar a Deus e a seu próximo. E vejam aqui o que nos fala Lucas. Dice, ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Vamos anotar essa pergunta, porque vean que eso nos va a levar longe en nossa meditação. Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que está fazendo o legista. Então, aqui, de eternidade, Deuteronômio 6, é um mandamento, amar a Deus e o seu próximo. E ele, para se justificar, disse, quem é meu próximo? Veja, essa pergunta é interessante. Por quê? Porque é assim como tipo dizendo, a quem eu tenho que dar minha caridade? É que, e vejam, para não ser muito concreto, é que eu vou dar minha caridade à minha família, é que eu vou dar minha caridade ao morador da rua, é que eu vou dar minha caridade aos meus empregados, é que eu vou dar minha caridade a meus amigos. A quem dentre todos eles devo dar, em primeiro lugar, minha caridade? A meus filhos, a meu marido, a quem? A minha esposa. Vejam, é a pergunta que está colocando aqui o lista. Quem é o meu próximo? Então, quem é merecedor da minha caridade? Né? E vejam, e aqui entramos, então, no versículo 30, Jesus retomou, um homem, decía. Então, vejam, a resposta de Cristo, Cristo vai responder a esta pergunta. Como responde? A resposta de Cristo é a parábola. Cristo nos vai dar uma imagem para responder essa pergunta. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Né? Então, a resposta de Cristo é a parábola. Agora, vejam, a parábola começa, ou já começou antes, nesse contexto, e aqui começa esse relato. Jesus retomou, versículo 30, um homem descia de Jerusalém a Jericó. Essa primeira frase já nos dá muita informação. Nós devemos aprender a ler devagar e com muita atenção. Porque aí nesse homem, e aqui já vou a colocar outra deste lado, outro elemento sobre as parábolas, né? Porque diz um homem. Então, é importante, quando nós estamos lendo as parábolas, qual é o foco? O foco. E vemos aqui que o foco se trata de um homem. Onde está o foco? O foco porque aí nos devemos de concentrar. Então, não nos devemos de perder. E nesse foco, nesse homem, aí vamos a encontrar outro elemento das parábolas, que as parábolas também de Cristo são anônimas. ¿Por qué? Nos tenemos que preguntar, ¿por qué existe este anonimato das parábolas? Existe só uma parábola de todas as parábolas de Cristo que não é anônima. Qual? Alguém sabe?
Não? Então eu vou falar para vocês. Só existe uma parábola que não é anônima. É a parábola de Lázaro e o rico. Então, isso nos deve nos perguntar por que Cristo sempre dá anonimato nas parábolas e qual é a intenção de Cristo de colocar sempre o anonimato e por que nessa parábola nos dá um nome. Isso nos leva a ficar ainda mais atentos a essa parábola, porque se Cristo acostuma não dar nomes e aí dá um nome, tem um significado. Então, temos um ensinamento criptado, né? Temos um ensinamento criptado, um enigma a resolver. Então, vejam, não sei vocês, mas eu sinto assim como um desafio, não? Um santo desafio, que nos leva, em primeiro lugar, a colocar-nos de joelhos. Senhor, me esclareça, me ajude, pedir ao Espírito Santo, me ajude a compreender, porque eu quero compreender, eu quero entrar nesse mistério, nesse enigma, né? Por que você não dá nomes? E por que aqui dá nome? Agora, aí vemos, né? Então, o foco. Isso nos vai, a parábola já nos mostra que o foco temos que colocar nesse homem. Então, diz, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando a semi-morto. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Então, vejam, de Jerusalém a Jericó. Jerusalém a Jericó, tínhamos falado que Jerusalém é a ida em peregrinação. Este homem está voltando de peregrinação. Descendia de Jerusalém a Jericó. Então, volta de Jerusalém. Está voltando de Jerusalém. Um homem. Então, depois vamos a ver quem é esse homem. Mas esse detalhe é interessante para nós, que volta de Jerusalém. Agora, já passou uma hora. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa de 2 minutinhos e voltar para si, para tomar, beber um pouco de água, relaxar um pouquinho. Pode ser, e para que não seja mais pesado, tomar um pouco de ar, porque aqui vamos entrar, ainda eu gostaria de terminar ao menos esta parábola e dar alguns elementos para seguir lendo. Então, vamos a dar uma... aqui vou interromper. Padre Israel? Sim. O Lucas, não seria Lucas 10, o bom samaritano? Porque eu estava olhando aqui, olhei e reli, é o capítulo 10, ao invés do 11. A ver, pode falar um pouco... Oh, desculpe, eu sim, estou está melhor dizendo... aí. Sim. eu estou dizendo que a parábola do bom samaritano, eu olhei e reolhei, na realidade é o capítulo 10, ao invés do 11. Sim, tem razão. Tem razão. Eu estava... sim, tu tá... Muito obrigado, Ita. É capítulo 10. Capítulo 10, sim, aqui eu me atrapalhei. Capítulo 10. Então, podemos fazer isso. Vamos a fazer uma pequena pausa de 2 minutinhos e voltamos. Tá certo?